Você já parou para imaginar como é o trono de Deus? O apóstolo João, em uma visão extraordinária registrada no livro do Apocalipse, nos convida a enxergar um cenário indescritível. Ele vê um trono colocado no centro do universo espiritual, cercado de relâmpagos, trovões e uma luz tão intensa que nenhuma mente humana poderia captar em sua totalidade. Essa descrição, mais do que um espetáculo visual, nos transmite a realidade da autoridade absoluta do Criador. Não estamos falando de um trono simbólico, mas de uma representação da soberania eterna de Deus sobre todas as coisas. Ao redor desse trono, João descreve a presença de seres misteriosos. Eles não são anônimos nem figurativos, são personagens ativos na adoração contínua ao Senhor. A visão apresenta também 24 anciãos, vestidos de branco e coroados, que se prostram em reverência diante da majestade divina. O quadro é tão rico em detalhes que levanta uma questão inevitável. Quem são esses seres que permanecem diante do Todo-Poderoso? Esse mistério atravessou séculos, intrigando estudiosos, teólogos e crentes. Uns os interpretam como categorias angelicais de alta hierarquia, outros enxergam neles representações da criação. Há ainda quem veja símbolos proféticos que apontam para a plenitude do povo de Deus. O fato é que sua presença não é aleatória. Cada elemento compõe uma cena celestial que revela verdades espirituais profundas. E aqui entra um ponto essencial. Essa visão não foi dada apenas para impressionar, mas para inspirar e desafiar. O trono de Deus não está vazio nem isolado. Ele é cercado de vida, louvor e autoridade. Isso nos mostra que mesmo em meio ao caos do mundo, há ordem e soberania nos céus. Agora, antes de prosseguirmos, eu quero fazer um pedido especial. Se este conteúdo já despertou a sua curiosidade, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar este vídeo com seus amigos e ativar o sininho. Isso nos ajuda a levar reflexões tão poderosas a mais pessoas e você não perde nenhum detalhe dos próximos capítulos. Nos próximos minutos, vamos mergulhar nos detalhes desses personagens celestiais, começando pelos 4 seres viventes, descritos em Apocalipse como criaturas únicas, que nunca cessam de adorar a Deus. Prepare-se, a jornada está apenas começando. João descreve algo fascinante, 4 criaturas viventes que estão ao redor do trono. Cada uma delas possui uma aparência singular. O primeiro é semelhante a um leão, o segundo a um boi, o terceiro tem rosto de homem e o quarto é semelhante a uma águia em voo. Todos têm 6 asas e estão repletos de olhos por dentro e por fora. Dia e noite, sem descanso, eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Essa descrição está carregada de simbolismos. O leão representa majestade e poder, o rei dos animais selvagens. O boi, por sua vez, simboliza força e serviço, essencial na vida agrícola do povo bíblico. O homem traz à tona a inteligência, a razão e a capacidade de decisão. Já a águia, soberana dos céus, aponta para a visão aguçada e a liberdade do espírito. Juntos, esses 4 seres podem ser compreendidos como a representação da totalidade da criação diante do Criador. Mas há um detalhe ainda mais profundo: os olhos. Eles simbolizam a percepção perfeita, a vigilância constante e o conhecimento completo. Não há nada oculto diante da glória de Deus, e esses seres viventes refletem essa verdade com clareza. Alguns estudiosos também associam esses 4 rostos aos 4 evangelhos do Novo Testamento. O leão a Mateus, que apresenta Jesus como o Rei. O boi a Marcos, que mostra Cristo como servo. O homem a Lucas, que destaca a humanidade do Salvador. E a águia a João, que revela a divindade eterna de Jesus.
Dessa forma, eles não apenas representam a criação, mas também a revelação de Cristo em sua plenitude. O mais impressionante é que esses seres não descansam. Sua adoração é contínua, eterna, sem interrupções. Isso nos ensina que o propósito último da vida é glorificar a Deus. Se até seres tão sublimes vivem em adoração incessante, quanto mais nós, que fomos resgatados por Cristo, devemos viver com o coração voltado ao Criador. O capítulo dos 4 seres viventes nos lembra que o céu não é um lugar silencioso ou distante, mas um ambiente vibrante, cheio de louvor e glória. E esse louvor ecoa até hoje, alcançando a terra e nos chamando para participar dele. Muito antes de João escrever o Apocalipse, o profeta Ezequiel teve uma visão igualmente impressionante. No primeiro capítulo de seu livro, ele descreve 4 criaturas viventes que se moviam como relâmpagos. Cada uma delas tinha 4 rostos, de homem, leão, boi e águia, e 4 asas. Suas pernas eram retas, seus pés brilhavam como bronze polido, e sob suas asas havia mãos humanas. Esses seres se moviam em perfeita harmonia, guiados pelo Espírito de Deus. Onde o Espírito ia, eles iam, sem jamais se desviarem para a direita ou para a esquerda. Acima deles havia uma plataforma, como um firmamento cristalino, e sobre ela estava o trono do Altíssimo. Essa descrição transmite ordem, disciplina e obediência absoluta. Os estudiosos identificam esses seres como querubins, anjos de altíssima hierarquia, sempre ligados à glória de Deus. No Éden, eles foram colocados para guardar o caminho da árvore da vida. No tabernáculo e depois no templo, eram representados em ouro sobre a arca da aliança, cobrindo com suas asas o propiciatório. Eles são guardiões da santidade divina, uma barreira entre o humano e o divino. Ao relacionar Ezequiel com João, percebemos que ambos contemplaram realidades semelhantes. Ezequiel os viu como criaturas multifacetadas, cada uma com 4 rostos. João, por sua vez, viu seres individuais, cada um com um rosto específico. São perspectivas diferentes da mesma verdade espiritual. Essas visões nos mostram que o trono de Deus não está sozinho. Ele é cercado de vida, movimento e glória. Cada detalhe, os olhos, as asas, o fogo, o som como de muitas águas, aponta para a majestade e a santidade incomparáveis do Senhor. E mais, essas criaturas revelam que a adoração a Deus é perfeita e organizada. Nada no céu é aleatório ou caótico. Tudo segue um propósito definido pelo Criador. Isso nos desafia a viver com mais reverência, disciplina e dedicação, lembrando que nossa adoração na terra é um reflexo do que acontece diante do trono eterno. No livro de Isaías, capítulo 6, encontramos outro relato impressionante sobre os seres celestiais. O profeta, em uma visão arrebatadora, contempla o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ao redor dele estavam os serafins, criaturas com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E não cessavam de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A palavra serafim vem do hebraico e significa os ardentes ou os flamejantes. Isso sugere que esses seres estão em constante chama de devoção, queimando em zelo pela presença de Deus. A diferença entre querubins e serafins é clara. Enquanto os querubins estão mais associados à guarda da glória divina, os serafins enfatizam a santidade do Senhor. Cada detalhe da descrição é rico em significado. Cobrir o rosto indica reverência absoluta, pois nem mesmo seres celestiais ousam contemplar diretamente a plenitude da glória de Deus. Cobrir os pés expressa humildade, reconhecendo sua condição de criaturas. E voar simboliza serviço pronto e rápido à ordem divina.
A cena em Isaías também revela como a presença de Deus impacta o ser humano. Ao contemplar tamanha santidade, o profeta exclamou: "Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros." Imediatamente, um dos serafins tocou seus lábios com uma brasa viva, purificando-o. Isso nos ensina que a santidade de Deus não destrói, mas transforma. Quando relacionamos Isaías a Apocalipse, percebemos que tanto os serafins quanto os seres viventes proclamam a santidade divina de forma incessante. O trono é sempre o centro da visão, e a ênfase é clara: o Senhor é santo em sua essência. Esse capítulo nos leva a refletir. Se até os seres mais elevados vivem em reverência e devoção constantes, como nós, seres humanos, podemos nos aproximar de Deus com tanta indiferença? O exemplo dos serafins é um chamado à pureza, à humildade e à adoração verdadeira. Outro detalhe marcante da visão de João é a presença dos 24 anciãos ao redor do trono. Eles estão vestidos de branco, usam coroas de ouro e se assentam em tronos menores, sempre prontos a se prostrar diante de Deus. Em Apocalipse 4:10, lemos que esses anciãos lançam suas coroas diante do trono em adoração, reconhecendo que toda a autoridade vem unicamente do Criador. Mas quem são esses anciãos? Muitos estudiosos entendem que eles representam a plenitude do povo de Deus. 12 tribos de Israel e 12 apóstolos do Cordeiro, unindo Antigo e Novo Testamento. Outros interpretam como seres celestiais de alta posição, encarregados de mediar a adoração no céu. O número 24 não é aleatório. Na cultura judaica, os turnos sacerdotais de serviço no templo eram organizados em 24 grupos. Isso sugere que os anciãos simbolizam o sacerdócio eterno, representando o povo de Deus diante do trono. Suas vestes brancas indicam pureza e vitória. Suas coroas, autoridade recebida, e sua atitude de adoração mostra rendição completa. O gesto de lançar coroas diante do trono é profundamente simbólico. Ele mostra que todo o poder humano é temporário e toda a glória deve ser devolvida a Deus. É um convite para lembrarmos que nada do que temos nos pertence de fato. Dons, talentos, recursos e até conquistas devem ser usados para honrar o Senhor. Os 24 anciãos, portanto, nos lembram da centralidade de Cristo na história da redenção. Eles representam que diante do trono não há divisões, mas unidade do povo de Deus, passado, presente e futuro. Essa visão traz esperança. Um dia, nós também faremos parte dessa adoração eterna. Se há algo que se destaca em todas essas visões, é o ambiente de adoração contínua. João descreve que toda vez que os 4 seres viventes proclamam Santo, 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 os 24 anciãos imediatamente se prostram, lançam suas coroas e entoam cânticos de louvor. É como se o céu inteiro fosse movido por uma melodia eterna, onde cada voz e cada gesto convergem para exaltar o Criador. Essa adoração não é passiva, mas dinâmica e contagiante. É um movimento de resposta. Os seres viventes declaram a santidade e os anciãos respondem com rendição. Essa cena nos ensina que a adoração verdadeira é um diálogo, um fluxo contínuo entre Deus e sua criação. Na Terra, temos vislumbres disso quando comunidades se reúnem para adorar. Há momentos em que sentimos o céu tocar a terra, como se estivéssemos participando da mesma liturgia celestial descrita por João. E de fato é isso que acontece. Quando adoramos, nos unimos ao coral eterno que nunca se cala diante do trono. O louvor incessante também nos ensina sobre prioridade. Se o céu inteiro está centrado em adorar, qual deve ser o centro da nossa vida? Muitas vezes nos distraímos com preocupações, buscas e conquistas terrenas, mas a visão de Apocalipse nos chama a realinhar nosso foco. Imagine um lugar onde não existe tédio nem repetição.
porque cada declaração de louvor revela um novo aspecto da glória divina. Essa é a realidade do céu. O louvor não cessa porque Deus é infinito. Sempre há algo novo a se contemplar em sua majestade. Assim, o capítulo do louvor incessante nos desafia a viver com um coração adorador em tudo que fazemos. Nossas palavras, ações e escolhas podem ser expressões de adoração contínua. Afinal, fomos criados para esse propósito: viver para a glória de Deus em sintonia com a eternidade. No centro de toda a visão do Apocalipse, um momento decisivo acontece. João vê um livro selado com 7 selos nas mãos daquele que está sentado no trono. Ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra é digno de abri-lo. João começa a chorar, mas um dos anciãos o consola. Não chores. O leão da tribo de Judá venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E então aparece o cordeiro, como tendo sido morto, mas de pé, vivo diante do trono. Esse cordeiro é Jesus Cristo. Toda a atenção do céu se volta para ele. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram, segurando taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Eles entoam um cântico novo. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Essa cena é fundamental porque conecta os seres no trono diretamente à obra redentora de Cristo. Os seres celestiais não apenas adoram a Deus Criador, mas também o Redentor. O trono é o mesmo, mas agora o Cordeiro está no centro da adoração. Aqui compreendemos que os mistérios do céu não são apenas símbolos distantes, mas revelações que apontam para Jesus. Ele é o elo entre Deus e a humanidade, o único capaz de abrir o livro da história e dar sentido a tudo o que acontece. Essa passagem nos lembra que não há adoração verdadeira sem Cristo. Ele é o centro do louvor no céu e deve ser o centro da nossa vida aqui na terra. Ao longo dos séculos, estudiosos buscaram entender o que significam esses seres viventes. Uma interpretação antiga associa os 4 seres aos 4 evangelhos. O leão representaria Mateus, que apresenta Jesus como rei. O boi, Marcos, que enfatiza Cristo como servo. O homem, Lucas, que destaca a humanidade de Jesus. E a águia, João, que revela sua divindade eterna. Outros enxergam neles a totalidade da criação: animais selvagens, animais domésticos, humanidade e aves. Assim, os 4 seres viventes estariam proclamando que tudo o que existe foi criado para glorificar a Deus. Os 24 anciãos também carregam simbolismos. Representam a unidade do povo de Deus ao longo da história. O Antigo Testamento, com as 12 tribos de Israel, e o Novo Testamento com os 12 apóstolos. Juntos, mostram que a adoração é universal, que abrange todos os tempos e povos. Essas interpretações nos lembram que a Bíblia usa imagens para nos ensinar verdades espirituais profundas. O céu não é apenas um lugar físico, mas também uma realidade espiritual, onde símbolos revelam mistérios eternos. Mais do que decifrar cada detalhe, o importante é entender a mensagem central. Diante do trono de Deus, tudo e todos se unem em adoração. Alguém pode perguntar: o que essas visões do Apocalipse têm a ver com minha vida agora? A resposta é simples: tudo. Esses capítulos nos mostram que, mesmo quando o mundo parece caótico, há ordem e soberania no céu. O trono de Deus continua firme e ele governa sobre todas as coisas. Para nós, isso significa esperança. Quando olhamos ao redor e vemos guerras, crises, injustiças e dores, podemos lembrar que o trono ainda está ocupado. O Cordeiro venceu e nada foge ao controle divino. Além disso, somos chamados a participar da adoração que acontece diante do trono.
Isso não é apenas um futuro distante, mas uma realidade presente. Cada vez que oramos, louvamos ou servimos, estamos nos unindo ao coral eterno dos céus. Exemplos atuais confirmam isso. Muitos cristãos perseguidos encontram força ao lembrar dessas visões. Eles sabem que, apesar do sofrimento, um dia estarão diante do trono, cantando junto com anjos e anciãos. Essa esperança os sustenta e pode sustentar a nós também. Portanto, a mensagem é clara: viva hoje com os olhos no trono. Não permita que as circunstâncias terrenas roubem sua fé. Lembre-se, o mesmo Deus que reina no céu está presente em sua vida. Chegamos ao fim desta jornada e agora podemos olhar para trás e perceber o quão grandiosa é a visão do trono de Deus. Vimos os 4 seres viventes proclamando incessantemente a santidade do Senhor. Contemplamos os 24 anciãos lançando suas coroas em adoração. Admiramos os querubins de Ezequiel e os serafins de Isaías. Mas, acima de tudo, reconhecemos o Cordeiro como o centro da adoração eterna. Essa mensagem não é apenas uma revelação do que acontece no céu, mas um convite para nós aqui na terra. É um chamado para viver com mais fé, reverência e esperança. Tudo aponta para o mesmo princípio. Deus reina e nada pode abalar o seu trono. Por isso eu quero te fazer um pedido. Se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem e ative o sininho para acompanhar os próximos conteúdos. Assim, você se une a nós na missão de levar a palavra mais longe. E para concluir, quero orar com você. Senhor Todo-Poderoso, nós te agradecemos pela revelação da tua glória e pela certeza de que o trono está ocupado. Obrigado por Jesus Cristo, o Cordeiro que venceu e nos resgatou. Dá-nos fé para permanecer firmes, esperança para enfrentar os dias difíceis e um coração cheio de adoração. Que nossa vida, assim como a dos seres celestiais, seja um reflexo da tua santidade. Em nome de Jesus, amém.